Vamos dar início à cerimónia e passo de imediato a chamar ao palco para ocupar os lugares da mesa o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Ribeiro Canta, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal do Montijo, Maria Amélia Antunes, e peço aos representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal do Montijo para subirem ao palco e ocuparem os lugares da mesa, pela ordem que irão apresentar as suas intervenções políticas. Os senhores Avelino Carrasqueira, em representação do Bloco de Esquerda, Paulo Gomes da Silva, em representação do Partido Social Democrático, Carlos Jorge Almeida, em representação da Coligação Democrática Unitária, e Ricardo Bernardes, em representação do Partido Socialista. Passo agora a palavra ao Sr. Avelino Carrasqueira. Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, Senhoras e Senhores Autarcas de Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia, excelentíssimas entidades oficiais, minhas senhoras, meus senhores, a todos uma muito boa tarde. Enquanto membro do Bloco de Esquerda, venho-vos falar nesta ação solene dos 40 anos do 25 de Abril. Bem, para mim falar do 25 de Abril, por incrível que pareça, ocorre num programa, num talk show de Batista Bastos, aqui há uns anos, Conversas Secretas, em que eu mesmo fazia a mesma pergunta a todos os convidados. Avelino, onde é que estavas no 25 de Abril? Bem, esta resposta, perante esta pergunta, só tinha uma resposta. Na barriga da minha mãe. Mas mesmo dentro da barriga da minha mãe, esse dia foi um dia muito confuso. Ninguém parava em casa, ninguém sabia o que iria acontecer. O medo de uma guerra civil, mas ao mesmo tempo, a esperança da mudança. A mudança de um regime que oprime, persegue e castiga os seus opositores, deitado abaixo por militares. Os capitães de Abril, de que tanto ouvimos falar. Salgueiro Maia, Hotel Saraiva de Carvalho, entre tantos outros. Se estes são os heróis de Abril, quero-vos falar de outros heróis. Heróis contra o regime, pessoas que se sacrificavam e eram presas e torturadas. Simplesmente por não concordar, por vezes até falarem algo no sítio, na hora errada. Jaime Martins Carrasqueira, falecido, natural de Pegões, meu avô, preso 2 anos e meio. Uma figura mais conhecida desta cidade, José Cipriano Bispo, falecido, preso 2 anos. Sebastião Capilé, residente no Montijo, preso num total de 8 anos. E muitos outros que poderíamos aqui falar. Se os capitães de Abril são os heróis que derrubaram o regime fascista, mas como já referi, não são os únicos. No entanto, foi graças a eles que o meu pai não teve o mesmo destino do meu avô. Mais tarde viemos a saber que era uma questão de dias, até ir preso, e sabe-se lá quantas pessoas mais.
Nos últimos anos, as comemorações do 25 de Abril não corresponderam de todo aos anseios da população, nem tampouco enalteceram esta data que se tornou crucial para a definição de um novo rumo para o nosso país, o caminho da liberdade e da democracia. Este ano quero enaltecer o esforço das demais entidades oficiais, associações e coletividades envolvidas por, no Montijo, esta data, este acontecimento da nossa história recente, ter a homenagem e atenção que lhes são devidas. E eu pergunto, foi por isto que o meu pai lutou? Foi por isto que o meu avô foi preso? 25 de Abril? Igualdade de direitos? Quando os ricos estão cada vez mais milionários e os pobres cada vez mais pobres? Recorrendo à mão de obra cada vez mais barata com postos de trabalho precários? Volto a perguntar, foi por isto que o meu pai lutou? Foi por isto que o meu avô foi preso? A revolução dos ideais. Idealizar um sistema de saúde gratuito, acessível e eficaz para todos os cidadãos. Mas não é isso que vemos. Mas sim, assistimos ao estrangulamento do Serviço Nacional de Saúde em favor da iniciativa privada. Foi por isto que o meu pai lutou, foi para isto que o meu avô foi preso. Depois de uma vida inteira de trabalho, não se descansa a ser perturbado com a falta cada vez maior de dinheiro para a aquisição dos bens mais essenciais, como a alimentação, como o direito à habitação, à medicação muito necessária. E volto mais uma vez a perguntar, e foi por isto que o meu pai lutou? Foi por isto que os vossos pais lutaram? Foi para isto que o meu avô foi preso? Foi para isto que muitos dos vossos pais e avós foram presos? Nunca, jamais iremos ignorar o 25 de Abril, o que propõe e o que há de ainda propor em termos de justiça, igualdade e liberdade. 25 de Abril, sempre. Viva o 25 de Abril! Obrigado. Vai agora usar a palavra o Sr. Paulo Gomes da Silva, em representação do Partido Social Democrata. Muito boa tarde. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimo Senhor dos Autarcas aqui hoje homenageados, representantes das instituições do Conselho e as senhoras e meus senhores. Não gostaria de deixar passar esta data sem dar uma nota pessoal relativamente ao 25 de Abril de 1974. Hoje passam 40 anos sobre essa data. No 25 de abril de 1974, eu estava no Porto e frequentava o antigo ciclo preparatório do Liceu Nacional de Xalé de Lemos, quando recebi a notícia que estava a decorrer uma revolução no país todo. Para um miúdo de 12 anos era um acontecimento importantíssimo, porque em minha casa, o meu pai e a minha mãe falavam muitas vezes da guerra do ultramar, das conversas de família de Marcelo Caetano. Portanto, era um acontecimento único na vida de alguém que estava a viver aquele momento. Numa atitude refletiva, todas as pessoas deslocaram-se, e na altura havia, era a altura dos liceus, separados do liceu para rapazes, do liceu para raparigas, e deslocámos todos para as antigas instalações da PID-BGS na Rua do Heroísmo. E deparamos os militares a dispararem para as antigas instalações, os agentes da polícia política a repostarem, e portanto, numas atitudes refletidas e vivendo aquele momento importante, foi assim que eu passei as primeiras horas do 25 de Abril. Algumas pessoas, como foi aqui referido, já estavam na barriga das mães, outros ainda não tinham nascido, mas a vivência de cada um é feita destes momentos. Ao longo destes 40 anos, sabemos que o PPD-PSD teve um papel fundamental na construção da democracia de Portugal.
Apesar do clima hostil que tivemos logo a seguir a 1974, o PSD manteve-se fiel aos seus compromissos e aos valores democráticos defendidos pelo programa do partido. Passados 40 anos, verificamos que todos os partidos, e sem exceção aqueles que têm a expressão eleitoral e os que não têm, são importantes para o crescimento da democracia. O papel do PPD-PSD foi importantíssimo nestes 40 anos, pois possibilitou e permitiu que todos os portugueses defendessem e defendem atualmente valores, ideais e direitos que são hoje em dia a pedra basilar da nossa democracia. Contudo, a vivência da democracia não deve depender só dos partidos, mas também de um processo evolutivo que deve incluir as autarquias. Antes do 25 de Abril, os municípios tinham um papel diminuído devido ao poder centralizador do Estado. Só depois de 1979 é que as autarquias adquiriram o seu estatuto como autonomia financeira, consagrado na Constituição de 1976. Falar hoje do poder local é falar da sociedade e da participação ativa nos destinos das autarquias. Os destinos e desafios que vivemos atualmente e que não podem ser dissociados da conjuntura nacional e internacional fazem com que o papel das autarquias tenha que ser mais interventivo nas diversas vertentes. E estas vertentes podemos falar no modelo de governação, podemos falar na gestão política, na relação com o poder central, entre outros. Se a função da Assembleia Municipal é ser fiscalizadora e deliberativa, compete à Câmara Municipal promover as ações que permitam ter flexibilidade e rigor na sua atuação, servir melhor os cidadãos, valorizar a cidadania e pensar numa estratégia democrática. As autarquias devem fomentar o desenvolvimento económico de uma forma sustentável, não descurando as capacidades de saber atuar em diversas vertentes, como seja a ação social, a saúde, o emprego, a juventude, a educação e a tecnologia. Hoje em dia fala-se muito das cidades inteligentes, em que há um empenhamento quer das instituições públicas, quer dos privados e nos seus cidadãos em termos gerais. É um caminho a percorrer pela autarquia de Montijo que acho que deve acontecer rapidamente. Minhas senhoras e meus senhores, como representante do PPD-PSD, não quero deixar de sublinhar que a plena democracia só é possível se os partidos tiverem uma postura de coerência e uma atitude transparente. Para tal, é necessário que exista cooperação e entendimento para que a resolução dos problemas dos montijenses seja efetiva. E esta resolução passa pela aproximação das freguesias rurais com as freguesias urbanas que estão mais perto do poder local, neste caso da sede de concelho. Um concelho como o Montijo merece que os seus cidadãos tenham uma voz ativa e nada melhor que o espaço de debate seja fomentado na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal de Montijo. Gostaria de agradecer a todos os ex-autarcas que hoje vão ser homenageados, que ao longo destes anos contribuíram para o desenvolvimento do nosso concelho e que levaram o nome de Montijo a outras paragens. Para que o 25 de Abril não seja passado, mas sim futuro, a democracia e a liberdade não podem ter nome. O 25 de Abril é de todos. Muito obrigado. Em representação da Coligação Democrática Unitária, vai usar a palavra Carlos Jorge Amor. Muito boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, permiti que, como desejava fazer muito bem o ex-Presidente da República, me dirija a todos minimizando mais vocativos. Estimados montijenses, justo e imprescindível é glosar aquela madrugada, dia inicial e inteirinho, e saudar a coragem dos heróicos capitães de Abril, dos militares do movimento das Forças Armadas. É lembrar o que foi a ditadura fascista, a supressão das liberdades de expressão, de reunião, manifestação e associação, a proibição de partidos políticos, de liberdade sindical e de direito à greve, a censura prévia, a repressão e os milhares de prisões. Só de 1932 a 1951, 20.552 portugueses foram presos políticos. As perseguições, torturas, o assassinato de tantos filhos e filhas do nosso povo, o colonialismo, os 13 anos de guerras coloniais, os 10.000 mortos e 30.000 feridos entre portugueses e naturais das colónias, a feroz exploração dos trabalhadores,
o atraso económico e social, um Estado mínimo imposto por um Estado máximo no serviço a 7 grandes grupos monopolistas e a meia dúzia de grandes latifundiários, 1,5 milhão de portugueses condenados ao exílio do seu chão. Mas Abril não foi um ato isolado. Brotou de décadas de resistência, de luta, de abnegado patriotismo e explodiu incontrolável horas depois do olhar atónito de um herói de Santarém se insurgir com um blindado que teimava em respeitar um semáforo de um regime podre. Minhas senhoras e meus senhores, o poderoso movimento popular, a sua participação entusiasta e lasciva num primeiro 1º de maio de unidade e liberdade, consolidaram uma vitória, legitimaram uma democracia nascente, conduziram a conquistas civilizacionais gravadas no mais progressista texto constitucional da Europa Ocidental e, no tempo da maior modernidade de toda a história pátria, apontaram o socialismo para o futuro de Portugal. Aí se garante a liberdade sindical, de reunião, associação, expressão, de imprensa, eleições livres, autarquias locais democraticamente eleitas, regiões autónomas na Madeira e nos Açores, direito de voto aos 18 anos, livre formação de partidos políticos, direito à greve, ao salário mínimo nacional, subsídio de férias de Natal, desemprego, pensões e reformas generalizadas, igualdade de direito para as mulheres, direito à saúde, educação, à terra, aos espaços sociais, paz, soberania e independência nacionais, Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública, Serviço Público de Segurança Social, direitos, liberdades e garantias são alcançadas e aí inscritas porque o poder económico foi subordinado ao poder político, porque o povo se estreitou numa unidade cívica, numa partilha de valores de Abril, no tempo da maior participação cívica da história de Portugal e marco excepcional na história da humanidade. 3 milhões de portugueses, 3 milhões, participaram ativamente por mais de 2 anos, dia a dia, hora a hora, noite fora, madrugada, na coletiva construção do o seu país. Deste caminho sempre se procurou afastar os portugueses, reconstituindo ao longo de 3 décadas os grupos económicos monopolistas, devolvendo-lhes o controle sobre a política, privatizando, esmagando o setor público e cooperativo, reconstruindo o latifúndio. Os resultados estão aí. Afundou-se a produção nacional, arruinou-se a economia e endividou-se o país. Destruíram-se direitos laborais e sociais, conquistas civilizacionais, gerou-se exploração, fome e miséria. A isto somou-se a crise capitalista mundial e estrutural, as contradições resultantes da integração europeia, da União Económica e Monetária do euro. Condenaram Portugal a uma inaceitável intervenção estrangeira que agride a sua soberania e arrisca a independência nacional. Um pacto de agressão e submissão nacional, negociado, subscrito por PS, PSD e CDS, com a cumplicidade do Presidente da República e o apoio do grande capital, explora e empobrece Portugal e os portugueses, degrada direitos, fere liberdades, empurra para o desemprego e imigração milhares dos nossos filhos, subverte a Constituição e põe em causa o futuro. Crise que será drasticamente agravada se o país se abarrar a novos pactos, qualquer que seja o seu nome de batismo, resgate, programa cautelar, saída limpa. Hoje, os responsáveis pela crise negarão com hipocrisia, mentira e falsificação o que foi e significou Abril, talvez mais 3 vezes. Responsabilizarão o regime democrático, as conquistas sociais, os direitos e garantias, as empresas nacionalizadas e públicas, pela situação criada pelas políticas de direita. Oferecerão a milagrosa salvação da União Europeia, não solidária, federalista, neoliberal e militarista, o capital transnacional sem rosto, as grandes potências comandadas pela Alemanha, explorando e oprimindo os povos e países da Europa. Mentirão sobre a vida de Salazar e Caetano, sobre o fascismo e o colonialismo, sobre a luta dos antifascistas e patriotas, sobre a Revolução e sobre os militares do MFA. Tentarão reescrever a história. Hoje, porém, 40º aniversário de Abril, e no grande desfile em Lisboa, que hora mesmo deve correr as suas ruas e a Avenida da Liberdade, fazemos votos para que para o ano este evento possa ocorrer ao mais cedo ou mais tarde, para que os multigências se encontrem com o resto do país em cada capital. E no 1º de maio, logo após,
ecoará nas ruas de Portugal, no coração solidário da alma galega, a indignação e a recusa pelo que fazem ao nosso povo e a Portugal, à sua história e ao seu futuro. Eis o tempo, o momento para a convergência e unidade dos democratas, de todos os patriotas, do povo, em defesa dos valores de Abril e da Constituição. É hora de exigir uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Diremos com o poeta, por Abril, por Montijo, por Portugal. Cerra os dentes, alma aflita, tudo grita, tem que ser. Viva o 25 de Abril! Viva o 1º de Maio! Viva o Montijo! Viva Portugal! Vai levar usar a palavra Ricardo Bernardes, em representação do Partido Socialista. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores e Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Membros Executivos de Junta de Freguesia e Membros das Assembleias de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Antigos Presidentes da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Estamos hoje juntos, nesta sala cheia, apesar das nossas diferenças de concepções políticas, sociais, filosóficas, para comemorar uma coisa que nos une, os 40 anos do 25 de Abril. E comemorar Abril não é comemorar apenas uma efeméride, particularmente simbólica. Não é comemorar apenas um momento histórico. É, sobretudo, comemorar um projeto político coletivo. Projeto esse que a Constituição, aprovado 2 anos depois da Revolução que inaugurou o novo regime, daria concretização. A democracia de Abril é o regime que devolveu ao povo o poder político. É o regime que instituiu direitos e liberdades cívicas fundamentais. Reconheceu à população a titularidade da soberania e a possibilidade de escolher os seus representantes políticos. Mas é muito mais do que isso. É também um regime assente no princípio da solidariedade, da democracia económica, social e cultural, que afasta o assistencialismo, em benefício dos direitos sociais, ancorados no princípio da dignidade da pessoa humana, que substitui o centralismo pela descentralização e pela autonomia, nomeadamente a autonomia do poder local, que hoje comemoramos também. Este projeto permitiu-nos, apenas em 40 anos, fazer progressos que, em certo momento, talvez tenhamos considerado inimagináveis. A escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, um conjunto de prestações sociais, a participação da Europa democrática, que tomou lugar do imperialismo colonialista. Todos estes marcos, com um contributo fundamental dos governos do Partido Socialista. Mas, sobretudo, todos assentes num amplo consenso que juntou forças políticas e boa parte da sociedade civil portuguesa. Nestes 40 anos, operaram-se transformações tão profundas que, para aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de já nascer depois da ditadura, é por vezes difícil de imaginar como seria o país em que vivíamos. Sempre se disse de forma mais ou menos consciente que nada está garantido. Sempre se disse que a democracia de Abril é um projeto inacabado. É um projeto que a todos cabe continuar. Mas, de facto, até há bem pouco tempo, era difícil imaginar que pudéssemos retroceder em muitos dos progressos feitos. A crise financeira, os acontecimentos recentes, não só em Portugal como na Europa, trouxeram-nos, porém, sinais preocupantes. De todos eles, não posso deixar de destacar a situação dos jovens portugueses, nomeadamente no acesso ao mercado de trabalho, registando-se uma taxa de desemprego jovem que já ultrapassou largamente a fasquia dos 30%. No seu conjunto, esta é a geração mais qualificada de Portugal nos últimos anos, que beneficiou da prioridade política dada à educação pelos governos democráticos, à substituição de um modelo de educação de elites, vigente pelo antigo regime, por um modelo de educação de massas, assente na importância e da qualificação dos recursos humanos para o desenvolvimento do país, mas também na sua importância para a correção das desigualdades sociais. E é esta geração, impossibilitada de aceder ao mercado de trabalho, ou pelo menos de fazer em condições que garantam a sua emancipação, que sente crescentemente que não há lugar para ela no nosso país. Levianamente incentivada por alguns responsáveis políticos, a imigração é hoje tristemente uma realidade, que em 2012 atingiu valores comparáveis aos anos 60 do século passado, e que se fez, como é sabido, muitos jovens.
Não há nada de estranho em que se deixe o país em busca de novos horizontes ou novas experiências. Não há nada disso de preocupante. Mas o que deve interpelar-nos, isso sim, é que estes jovens partam sentindo que não há lugar para eles em Portugal. Partam sentindo que não há futuro. Mais do que a frustração individual dos próprios ou das famílias, que já seria relevante num Estado de Direito comprometido com a solidariedade e com a dignidade da pessoa humana, este fenómeno redunda num enorme desaproveitamento do investimento feito na sua formação. Investimento suportado pelo nosso Estado e financiado pelos nossos impostos. O desemprego, a precariedade, a difícil emancipação dos jovens portugueses não pode ser uma questão menor. Quando uma importante faixa populacional não encontra espaço na sua comunidade, é o próprio sentido de pertença a essa comunidade que é posto em causa. A própria coesão social. O que, visto essa luz, deve preocupar mesmo aqueles ideários políticos que se limitam a reconhecer ao Estado uma função residual de defesa da integridade da comunidade. Hoje é um dia de celebração. Mas essa celebração também nos impõe uma análise lúcida da realidade. Há 40 anos, o 25 de Abril também se fez para que nenhum jovem se sentisse obrigado a deixar o seu país, para que todos tivéssemos direito ao futuro. Vivemos tempos de dificuldade, que exigem sacrifícios, que não vão ser ultrapassados sem custo. Isto é um lugar comum, é repetido frequentemente. Mas as dificuldades não são fatalidades. Não estamos condenados a andar para trás, a voltar a viver problemas que já tínhamos ultrapassados. Até à madrugada de 24 de Abril, a guerra, a ditadura, também pareciam fatalidades. No dia seguinte, começa a vir, abrindo-se novos horizontes. Como tem sido nossa preocupação no Montijo, o Partido Socialista considera que é possível, a nível nacional, um caminho que concilie o rigor das contas públicas com o crescimento, a educação e a proteção dos direitos sociais. É possível um caminho que permita que no nosso país haja lugar para todos. Sim, é possível. Vai ser assim. Obrigado. Vai agora usar a palavra a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Maria Amélia Antunes. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Representantes dos partidos políticos, do Partido Socialista, do PCP-CDU, do PSD e do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores autarcas, minhas senhoras e meus senhores. Se há um dia que representa a nossa história coletiva mais recente, a força de um povo, esse dia é o dia 25 de Abril de 1974. Em Abril, a liberdade foi um direito conquistado. Com ela, os valores da democracia emergiram. Em Abril, Portugal iniciou a construção de um ideal de Estado social, em que todos os cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias e um conjunto de direitos. Em Abril, a Revolução dos Cravos é para assinalar e enaltecer todos aqueles que contribuíram para a concretização do 25 de Abril de 1974. Em Abril, é para celebrar, mas é também para persistir, é também para lutar pelos ideais de Abril. Em Abril, só perde quem desiste de lutar. Em Abril, renova-se a esperança por um futuro melhor para o nosso povo. Por isso, permito-me aqui e agora usar as palavras magistrais de um dos grandes poetas portugueses de Abril, Manuel Alegre,
com o seu poema Abril de Abreu. Era um abril de amigo, um abril de trigo. Abril de trevo e trégua, e vinho e humus. Abril de novos ritmos, novos rumos. Era um abril comigo, um abril contigo. Ainda só ardor e sem ardil. Abril sem adjetivo, abril de abril. Era um abril na praça, um abril de massas. Era um abril na rua, um abril a rodos. Abril de sol que nasce para todos. Abril de vinho e sonho em nossas taças. Era um abril de clava, abril em arte, em 1974. Era um abril viril, abril tão bravo. Abril de boca a abrir-se, de abril palavra. Esse abril em que abril se libertava. Era um abril de clava, abril de cravo, abril de mão na mão e sem fantasmas. Esse abril em que abril floriu nas armas. Viva o 25 de Abril, viva Montijo, viva Portugal!